Oi, hoje eu vou estar explicando sobre o sistema renal. Bom, vou começar falando um pouco da fisiologia, das funções que o sistema renal, né, exerce no nosso organismo. Uma das principais funções é a função homeostática. Isso significa que ela tem função de manter o volume e a composição do líquido extracelular. Por exemplo, no nosso sangue, ele é composto de algumas partes que são líquidas, por exemplo, o plasma. E então, por exemplo, assim, o rim, né, vai chegar sangue para o rim e ele vai filtrar esse sangue, né, vai depurar esse sangue. E nisso também ele vai controlar, né, o volume de líquido extracelular. Então, por exemplo, o sangue, ele tem a quantidade ideal de plasma, porque o rim, ele faz o controle do volume de líquido que tem no sangue. Porque se tivesse, por exemplo, muito plasma nesse sangue, podia ter, por exemplo, um aumento da pressão arterial, porque teria mais líquido do que o necessário. Então, por exemplo, o sangue ia bater com mais força na parede das artérias, aumentando assim a pressão do sangue nas artérias. Isso seria um exemplo porque que é tão importante a função homeostática, que é a manutenção do volume e composição do líquido extracelular, tá? Outra função que o rim tem é a função excretora. Ela elimina produtos finais do metabolismo. Por exemplo, assim, quando tem uma quebra ali na nossa célula, por exemplo, assim, às vezes é liberado umas substâncias que são tóxicas para a célula. Por exemplo, nitrogênio. Então, por exemplo, assim, se na célula é liberado, por exemplo, tem quebra de proteína ali na célula, é as proteínas, por exemplo, que tem aminoácidos. Aminoácidos, dentro do aminoácido tem amina, e a amina, ela tem nitrogênio. Ou, por exemplo, na quebra de ácidos nucleicos, por exemplo, DNA ou RNA. Quando tem quebra de DNA ou RNA, o DNA e o RNA têm bases nitrogenadas, que também são tóxicas para a célula. Por quê? Porque ele atrapalha um processo chamado cadeia respiratória, que é o processo que a nossa célula faz para que a gente tenha energia. Então, por isso que o rim, ele faz esse processo de excreção. Por exemplo, assim, geralmente a toxina que tem no nosso corpo, ela é transformada, por exemplo, assim, tem uma toxina que é muito tóxica para o nosso corpo, que se chama amônia. Então, de uma forma muito inteligente, o rim transforma a amônia em uma toxina que ela transforma essa amônia em outra toxina para que a eliminação dela seja mais fácil. Então, por exemplo, o nosso rim vai transformar a amônia em outra substância, né, para facilitar a excreção, e nesse processo vai utilizar, por exemplo, um pouco da água do nosso corpo para diluir essas toxinas, tá? Então, por exemplo, assim, tem alguns animais, né, que não somos nós, mas tem alguns que eles excretam a amônia pura, sem, por exemplo, transformar ela em outra substância. Só que daí vai requerer muita água, né, desse ser vivo, mas aí são, por exemplo, animais tipo aquáticos, que eles já têm, né, muita água ali no corpo dele, tipo esponja do mar, girino. Agora, outra função do sistema renal é a função endócrina. Mais pra frente ali eu vou mostrar pra vocês a imagem assim do rim. Por exemplo,
tem o rim, que ele é no formato, assim, de um grãozinho de feijão, e em cima dele tem as glândulas suprarrenais, ou também chamado glândulas adrenais, e elas produzem alguns hormônios. Bom, por exemplo, a adrenalina, que ela é muito importante para regular a pressão arterial, ou, por exemplo, mais para dentro dessa glândula, que ela também é, assim como o rim, ela é dividida na parte externa e parte interna. A parte externa a gente chama de córtex, né, a parte de fora, e a parte de dentro, a medula. Na parte de fora, assim, dessa glândula, é produzido alguns hormônios tipo adrenalina, que regula a pressão arterial. E na parte de dentro, que é chamada de medula dessa glândula, suprarrenal, é produzido alguns hormônios tipo aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio que estimula a reter o sódio e excretar o potássio, né, pelos rins. Então, essa aldosterona vai desempenhar um papel importante na manutenção das concentrações de sódio e potássio, para que eles estejam normais no nosso sangue e também no controle sanguíneo da pressão arterial, assim como o cortisol, que ele também regula a pressão arterial e ele também regula o humor e a quantidade de açúcar que tem no nosso sangue. Tá bom? Aqui tem o rim cortado no meio, dá pra ver aqui que ele tem um formatozinho aqui de um grão de feijão. Aqui tá parecendo um, só que a gente tem 2 rins, tá? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. E aqui, vamos ver mais de perto como que ele é. Essa parte aqui, de fora aqui, é chamado de cápsula, tá? Isso aqui é uma cápsula. Só que mais para dentro aqui, a parte mais externa aqui do rim é chamado de córtex. Não só no rim, mas tem outras partes do corpo que a parte mais externa, né, a parte de fora de algum órgão, é chamada de córtex. Por quê? Porque córtex em latim significa casca. Então, por exemplo, tem o córtex cerebral, tá? É a parte de fora aqui, mais externa. E a parte de dentro, aqui do rim, é chamada de medula, tá? Medula significa miolo. Aqui, onde tem esses buraquinhos aqui, eles são chamados de pirâmide renal, tá? E a cada espaço aqui entre essas pirâmides renais, tem essas colunas renais, é chamado de coluna renal. Então, aqui tem uma pirâmide, aqui uma coluna, aqui uma pirâmide, aqui uma coluna, uma pirâmide, uma coluna, tá? E essas colunas, elas vão se ligar aqui onde se chama cálice menor, tá? Elas vão se ligar aos cálices menores, que é essa partezinha aqui onde tá de cinza, que liga as colunas, tá? Mais para dentro aqui vai se chamar cálice maior, e aqui onde junta tudo, né, essa parte cinza é o hilo, tá? E o hilo, ele vai formar aqui o ureter, tá? Então, por exemplo, aqui vai ter a formação da urina, que vai vir e vai passar por esse ureter. Não é só um ureter, assim como a gente tem 2 rins, a gente vai ter um rim aqui, por exemplo, o outro aqui, um ureter aqui, outro ureter aqui, tá bom? Aqui também vão passar terminações, né, nervosas, veias e artéria, né? Porque, aliás, o sangue vai precisar entrar aqui dentro para ter a excreção, a filtração e a função homeostática, tá bom? Aqui, essa partezinha de cinza também é chamada de pelve renal, onde liga toda essa parte aqui do cálice maior, cálice menor, tá bom?
Aqui, ó. Um rim, outro rim, 2 rins. 2 ureteres, tá? Uma bexiga, esses ureteres vão estar ligados aqui à bexiga e vai sair aqui em uma uretra, tá bom? A bexiga, ela tem a função de armazenar a urina, né? Até a hora que a gente tenha, por exemplo, tempo ali para estar liberando a urina, tá? E aqui dentro também vai passar veias e artérias dentro dos rins, tá? Para mandar e levar o sangue, tá bom?